Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite, todos nós aqui juntos, né, para que a gente possa, né, finalizar o assunto, não terminá-lo, porque esse assunto a gente sabe que não termina, mas que a gente possa finalizar o nosso assunto. Para iniciar, fazer a nossa ambientação, a nossa harmonização, nós vamos ler uma página do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A página escolhida é intitulada Culpa e Desafio.
Admite a tua parcela de culpa. Não aponte os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses, nem alardeie as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Convido a todos que possam se juntar a nós, que assim o deseje, elevar os seus pensamentos, os seus melhores sentimentos ao nosso Mestre querido. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos em mais uma noite reunidos. Noite de amor, Senhor, porque iremos falar da tua palavra, e isso nos dá grande felicidade, porque nos auxilia, Mestre, a trabalharmos dentro de cada um de nós esses nossos sentimentos. Ajuda, Senhor, a todos nós que desejamos definitivamente deixar o homem velho para trás. Aqui estamos, Mestre, para refletir e renovar as nossas atitudes e, acima de tudo, os nossos sentimentos. Ampara-nos, envolva-nos, como nós te pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz. Permita, Senhor, que teus eflúvios de paz e de luz possam envolver os nossos lares. E assim, pedimos a tua permissão para iniciarmos esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos nós, então, para o nosso estudo, o caminho do perdão. Voltamos, né? Que a nossa bibliografia é a mesma, O Perdão como Caminho e O Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, o livro do Djalma Santos, Enigmas do Coração. Desculpe. Nós paramos aí, tá? Nessa escada ascensional do perdão. Nós vimos semana passada, né? Nossa apresentação na semana passada, essa escada. Nós trabalhamos essa escada degrau a degrau. Nós vimos que ela tem 11 degraus, ou seja, 11 ações que ele separa em 4 etapas. Nós trabalhamos a primeira etapa, que é o desejar para contactar, contactar para descobrir. Esse é o primeiro movimento. Trabalhamos a segunda etapa, que é o segundo movimento, que é o conviver para conhecer, conhecer para compreender. Ao final desse segundo movimento, partimos para o terceiro movimento, que é a terceira etapa, conscientizar para aceitar. E, finalmente, chegamos na quarta etapa, que é o transformar para amadurecer, amadurecer para felicitar. E vimos que essa escalada é todo o processo que a gente precisa fazer, e que, por isso, leva tempo, que a gente não faz de uma hora para outra. Até frisamos bastante essa questão de sermos corajosos para esse mergulho dentro de cada um de nós. Frisamos bastante que não há um tempo determinado. Pode ter um tempo para mim e um tempo diferente para o outro, mas que ela é um processo. Bom, visto isso, nós vamos voltar, porque a gente vai continuar nós vamos começar a trabalhar as nossas ações positivas para o perdão. Nessas ações positivas, ele diz para a gente que essas ações têm o poder não só de reparação, né? Reparação justa, mas promover uma imunização para que não se repitam os mesmos deslizes.
Então, essas ações vão visar a reparação, né, e um trabalhar dentro de cada um de nós, nos imunizando, nos preparando, né? Nós vamos trabalhar, fazer esse trabalho interno para que essas atitudes não se repitam. E ele completa: essas práticas, que são as ações positivas, vão auxiliar na fixação. É essa fixação que vai nos dar a imunização, né? Então, nós vamos auxiliar nessa fixação desses aprendizados, na elaboração final do perdão. Então, é essa fixação que vai nos imunizar, porque nós vamos conseguir elaborar o perdão, depois de todo esse trabalho interno dentro de cada um de nós. E terão como consequência a interiorização, tá? Então, a consequência vai ser esse mergulho para dentro de cada um de nós, esse autoconhecimento, que vai nos levar a essa autorreflexão, tá? Então, essa autorreflexão vai nos levar a esse autoconhecimento, ao descobrimento de nós mesmos, das nossas sombras, das nossas dores, dos nossos rancores. Vamos descobrir muitos dos nossos sentimentos, dos vícios que ainda trazemos. Todos nós ainda trazemos vícios, e se a gente não olha e não o descobre, a gente não o trabalha, a gente não pode, né, o extinguir, a gente só extingue aquilo que a gente sabe que tem. Então, esse mergulho, esse trabalho interno é muito importante, e isso vai ser um autoencontro, e deste para a autoatualização, pelo esforço da nossa transformação moral. Então, todo esse mergulho, todo esse trabalho interno, para que a gente possa realizar a nossa transformação moral. Então, vamos lá. A primeira ação é o diálogo. Então, ele coloca, essa é a primeira ação reparadora. Por que ele coloca no diálogo? Ele vem mostrando para a gente que o diálogo é um instrumento para que a gente possa reparar os danos e refazer as relações. É através do diálogo, da fala. Não é monólogo, é diálogo, é troca. O próprio desenho está mostrando para a gente que é a troca, a união, né? A interseção da minha fala com a fala do meu irmão, é ela ali que vai sair a reparação desses danos. É ali que nós vamos poder refazer essas relações. E ele pontua, muito importante, desde... Tá? Esse diálogo vai ser importante desde o simples pedido de desculpa, tá? Até o ato de colocar a verdade pela conversa profunda. Então, é a importância da fala, da comunicação, de como eu vou falar, de como vai ser falado, como vai ser esse meu trabalho, né? Então, é a importância de usarmos bem a nossa palavra. Outra questão que ele mostra é que daí, né, que assim nós vamos restaurando o relacionamento e reconquistando a paz interna. Então, nós vamos refazendo, né, esses relacionamentos que ficaram abalados, que ficaram estremecidos, e, consequentemente, refazendo essa paz interna que nós havíamos perdido, tá? É muito importante o diálogo, é muito importante a comunicação, né? Tanto que eu achei esse desenhozinho, tem tudo a ver, porque é através desse momento que nós vamos, né, nos reabilitarmos, eu e o outro, eu e o meu irmão, né? É através dessa desculpa, é através dessa conquista da paz, é através de selarmos a paz, através de uma conversa franca e direta. Outra ação importante que ele coloca é a escrita, né? Ele vem mostrando que é um instrumento idêntico, né, de idêntica situação do diálogo. E ele coloca que na escrita nós podemos usar, através de escrita, várias ferramentas. A primeira é o bilhete. O bilhete também é importante. O segundo é a carta. Podemos, através da escrita, usar a carta para nós nos comunicarmos com os nossos irmãos. O outro, né, que hoje em dia, né, é muito atual, é o e-mail. É nós utilizarmos as redes sociais. É o e-mail, é o WhatsApp, é a importância da rede social, né, nos ajudando, diminuindo a distância entre eu e o meu irmão.
E, por último, o testamento, né? Onde a gente vai fazer a reparação. E ele mostra para a gente que isso são estratégias para o mesmo fim do diálogo: restaurar os relacionamentos e reconquistar a paz perdida. Então, é com o mesmo objetivo do diálogo, é para que a gente possa, né, restaurar os nossos relacionamentos e conquistar a paz interna que havíamos pedido. Outra questão que ele coloca para a gente, que é muito importante, é a prece. A prece não cabe só aqui, nesse trabalho sobre o perdão. A prece, ela é o auxílio em qualquer situação da nossa vida. E aqui nós vamos abrir um parêntese, né? E esse parêntese é para dizer isso. A prece é a solução das nossas necessidades. Nós estamos trabalhando na questão do perdão, mas a gente pode usar a prece em várias situações, nas conquistas, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, nos nossos deslizes, diante dos desafios da vida. A prece é esse momento de contato, é nós nos fazermos em contato com o nosso Pai querido. Não precisamos, sabemos, de nenhuma prece formal. Esse momento da prece é coração com coração. É eu abrindo o meu coração, o meu sentimento, né? E fazendo a conexão com o nosso querido Pai. Fazendo a conexão com seu Filho, que é o nosso modelo e guia Jesus. É esse momento em que a gente se expõe, né? E se coloca. Bom, e aqui a gente vai ver na prece que ela é um meio poderosíssimo na articulação do perdão, que vai ser o gerador, né? É a articulação do perdão gerador. Nós vamos gerar o perdão através da prece. É esse momento, né, que nós vamos articular para que possamos formar esse perdão gerador da paz. Mas ele abre um parênteses também. Mas só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Não adianta eu achar que eu vou fazer a prece, eu estou certa, eu correta, eu não erro, o erro é do outro. E se a gente ainda pensa assim, a gente não fez o nosso trabalho da nossa escada ascensional para o perdão. A gente sabe que nós não somos perfeitos e a gente precisa desse trabalho interno. Então, se realmente eu me arrependi daquele equívoco, se realmente eu me arrependi daquele deslize, é a hora, né, de eu poder utilizar o perdão como uma ação reparadora. E ele vem mostrando, além de ser uma fonte perpétua de energia fluídica, amorosa, para ambos os envolvidos. Então, quando a gente faz a nossa prece, não só para me ajudar, mas que possa envolver o nosso irmão, que ele possa ser envolvido, que ele possa, né, ser amparado, ser que aquele que eu feri ou ser de quem eu fui ferida. Que Jesus ampare. Então, é a hora da gente abrir o nosso coração e expor os nossos sentimentos em relação àquele nosso irmão, os nossos melhores sentimentos. E a gente vai ver que as energias do bem irão nos envolver, que irão nos auxiliar em todo esse processo, que pode parecer trabalhoso, mas no momento em que a gente vai se reconectando, né, através da prece, esses nossos companheiros, esses nossos anjos guardiões e mentores vêm nos auxiliar, vêm nos amparar, nos ajudando, nos dando força nessa caminhada. Se realmente eu me arrependi, né? E ele atrai também a assistência, como eu já coloquei, desses bons espíritos. Bem como ele vai neutralizar a maldade dos espíritos desencarnados, enredados neste processo, sensibilizando-os para o bem. Então, se a gente fez, né, se algum irmão se compraz, se algum irmão ficou feliz pelas nossas desavenças, é o momento, através da prece, esse irmão ser amparado, nós sermos amparados, a outra parte também ser amparado, e esses nossos irmãos também serem amparados para que possam ser auxiliados e sensibilizados ao bem. E ele coloca para a gente o seguinte, com relação à prece, ele vai citar
a questão 662 do Livro dos Espíritos. Tá? É a pergunta que Kardec faz a seguinte: pode-se, com utilidade, orar por outro? Quer dizer, eu posso fazer uma prece, uma oração por outra pessoa? O que os espíritos respondem a Kardec: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que desejes fazer. Então, na hora que eu vou fazer a minha prece, eu vou trazer esses espíritos, como eu coloquei, esses anjos guardiões, né? Aqueles que nos auxiliam, que caminham junto conosco para nos ajudar a realizar esse bem. Mas nessa pergunta existe uma nota, e essa nota que se tem destaque, essa nota que eu quero fazer um destaque, tá? Que é a nota da pergunta 662 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec coloca o seguinte: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. E o que é a nossa prece, senão o meu pensamento e a minha vontade de melhorar, o meu pensamento e a minha vontade de fazer as pazes, se não é o meu pensamento e a minha vontade de reparar esse meu equívoco? Então, a gente vai entendendo, né, através dessa reflexão, dessa nota, o poder do nosso pensamento. O poder da nossa vontade aliada ao nosso pensamento. E ele continua: a prece que façamos por outro é um ato dessa vontade. Se for ardente, sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos. Os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Então, no momento que eu estou em prece, através do meu pensamento, da minha vontade, é o que ele coloca. Essa vai ser a força, né? Se for uma realmente sincera, se for realmente ardente, né? A gente vai trazer ao nosso auxílio esses irmãos para nos auxiliar, que virão sugerir, como ele coloca ali, bons pensamentos, vão nos intuir bons pensamentos, vão auxiliar o nosso irmão, o outro, né, a trabalhar o seu coração, a purificar também os seus sentimentos, que ele não guarde a mágoa, que ele possa fazer esse trabalho. Se sou eu, que eu não guarde a mágoa, né? Se eu faço essa oração para mim, que eu não guarde a mágoa. Se bem que aqui nós estamos trabalhando, ele está fazendo a ênfase em relação ao outro, o quanto eu posso ajudar o outro, né? E ele coloca: mas ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. É o que eu coloquei. Não é a prece pronta, a prece formal, é a prece vindo do meu coração, dos meus sentimentos. A prece nos auxilia a diminuir a distância entre eu e o meu irmão, seja esse meu irmão quem for, né? Muitas vezes é o meu irmão, né? Vou abrir um parênteses aqui também, que é a nossa postura enquanto espírita. Vi determinado assunto, né? Na televisão, li no jornal, vi no Facebook determinada atitude ruim, eu posso entrar em prece, auxiliar esse meu irmão através da prece. Vi que meu irmão cometeu atos atrozes, atos dolorosíssimos. Em vez de eu ficar criticando, dizendo que ele está errado, que é isso mesmo, que tem que ser preso, que tem que acontecer e fazer, a minha atitude de espírita não é de julgar. A minha atitude de espírita é de utilizar a ferramenta que eu tenho, que é o meu pensamento, é a minha vontade, através da minha prece sincera, pedindo a Jesus que possa ajudar esse irmão, que os seus anjos, guardiões e mentores possam auxiliar, que ele tome consciência das suas atitudes. E assim a gente diminui a distância entre eu e esse meu irmão, mesmo que eu nunca vá vê-lo, mesmo que eu não saiba quem é, mas é meu irmão.
E é esse o momento, é essa a minha atitude enquanto espírita. É o que eu posso fazer para auxiliar esse meu irmão. O que eu posso fazer é uma prece, para que ele possa se sensibilizar ao bem, que ele possa abrir, né, um canal para receber esse bem, receber esse auxílio através dos bons espíritos, dos bons espíritos. Com certeza, nenhum de nós é programado para vir e fazer atrocidades, fazer maldades. Muitas vezes a gente desvia, usando mal o nosso livre-arbítrio do nosso caminho. E todos nós somos passíveis disso. A gente precisa de vigilância, a gente precisa constante vigilância sobre os nossos pensamentos. Então, é isso que ele vem mostrando, que a gente precisa dessa vigilância. Então, se eu tenho meu irmão ainda que escorregou, eu tenho que auxiliar a ele, eu tenho que estender a mão através desse meu pensamento e dessa minha vontade. Seguindo adiante, ele diz para a gente que não foi sem razão que Jesus relacionou o perdão à oração, indicando-nos a terapia da prece no Sermão da Montanha, né? Ao dizer: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós mesmos perdoamos a todos que nos devem. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 14. Que é o sermão muito importante, que é o Sermão da Montanha, onde ali ele vem mostrando para a gente, ele começou a traçar para a gente ali o Pai Nosso. E dentro do Pai Nosso, ele coloca exatamente essa fala: perdoa-nos os nossos pecados, assim também como nós perdoamos aqueles que nos devem. E outra ação que ela mostra é a meditação, é essa reflexão profunda. E ela faz uma ressalva: é a meditação dentro do formato que os espíritos definiram a Allan Kardec. Quando no momento da prece, equilibrando as nossas emoções, realizamos uma autoanálise. Então, no momento da prece, onde a gente vai serenando, por isso a importância da gente fechar os olhos para que a gente possa não ter nenhum apelo externo, né? Que a gente possa estar nós conosco mesmo, e a gente fazer esse trabalho, irmos nos equilibrando as nossas emoções, e assim a gente vai realizando uma autoanálise da nossa caminhada, do nosso dia. Então, na hora em que eu paro para fazer a minha oração, eu faço essa reflexão profunda, eu faço essa meditação sincera, tá? Evitando, né, muitas vezes, fechar os olhos para os nossos próprios defeitos. É a hora de eu abrir o meu coração e ver que eu ainda sou capaz de fazer determinadas situações que eu não aprovo, mas que é o grande desafio eu conseguir ultrapassar, né? Eu conseguir transmutar, eu conseguir ultrapassar esse vício e conseguir transformá-lo numa virtude. Essa que é a transmutação que nós temos que trabalhar. E ele vai mostrando para a gente, assim, tantas oportunidades para que a gente possa fazer essa reflexão. Ele vem mostrando também que, bem utilizada a meditação, a reflexão profunda, como Kardec nos mostra, ela vai nos auxiliar na descoberta desses nossos pontos fracos, aquilo em que sou vulnerável, né? Que nos fizeram cair, que nos fizeram falir, que, consequentemente, é o motivo dos nossos escorregões em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. E é nessa hora da meditação em que eu vou descobrindo esses pontos fracos, eu vou também me protegendo, como a gente viu semana passada, de ficar aberto, né, aos nossos irmãos com um teor vibratório baixo e utilizando essas nossas deficiências ainda, esses nossos que utilizam para nos pressionar, esses nossos escorregões, essas nossas imperfeições que todos nós temos. Nós estamos aqui nesse trabalho.
né? Por isso que a gente precisa, além da oração, dessa conexão, a gente precisa de nos vigiarmos, né? A importância de vigiarmos para não abrirmos, como a gente fala, né? Não abrirmos portas, não abrirmos brechas, né? Permitindo a ação desses nossos irmãos. E na hora em que eu faço essa minha meditação, na hora que eu faço essa minha reflexão profunda, aliada à minha prece, eu estou fechando a minha porta no momento em que eu reconheço as minhas defasagens, eu reconheço os meus pontos vulneráveis, eu reconheço os meus pontos fracos. E ele continua, descobrir a nossa parte sombra que contribui para o fracasso. Aí nós vamos sair da vitimização ou da culpabilidade exagerada. Eu não vou ser vítima, coitada de mim, eu nem tive culpa. Ou então, né, a gente culpa exageradamente o outro. Lembra? Nós estudamos isso semana passada. A gente não pode terceirizar a nossa culpa. A responsabilidade é minha, eu tenho que assumir a minha responsabilidade nos meus equívocos. Então, no momento em que a gente faz essa análise profunda, que é uma ação reparadora, porque nós estamos reparando, né, dentro de cada um de nós, esses nossos equívocos, estamos trabalhando, estamos nos olhando, né? Como a gente viu alguns slides atrás, esse nosso autoencontro, essa nossa autorreflexão para a nossa autotransformação. A gente está vendo em todo esse trabalho, é o trabalho comigo. Não importa o que o outro fez é a responsabilidade do outro. A todo momento ele nos chama a nossa responsabilidade. Ele nos chama a fazermos o trabalho conosco. Eu tenho que olhar para dentro de mim e fazer o meu trabalho. Essa é a minha responsabilidade. Se o outro fez, se o outro vai fazer, é responsabilidade do outro. Eu preciso fazer o trabalho que cabe a mim, que é a minha responsabilidade. E nos faz assumir, assim como a gente colocou, a nossa responsabilidade no conflito, né? Nesse conflito que nos aprisionou, no qual nós estamos presos, no qual nós paramos um pouco até para nos descobrir. Então, é como aquilo que a gente colocou na semana passada. São situações que a gente vai entendendo os paraquês. Então, foi preciso muitas vezes aquela atitude equivocada, foi preciso aqueles escorregões para que eu pudesse fazer todo esse trabalho de eu me conhecer, de eu olhar para dentro de mim, de eu me responsabilizar. Então, a gente começa a perceber o perdão, a gente começa a perceber, né, essa grande virtude, esse grande sentimento, né, é a gente poder perdoar como uma grande oportunidade de trabalho para todos nós. Então, a gente vai começar a transmutar aquelas situações, nós vamos olhar aquelas situações sobre novo ângulo, né, entendendo ali como vamos voltar ao ponto, ao olhar para nós, precisamos nos conhecer e olhar para dentro de cada um de nós. E ele coloca que a última ação positiva para a realização do perdão são as atitudes reparadoras. Precisamos das atitudes reparadoras, e ele diz, elas são fundamentais quando se lida com culpas venenosas, tóxicas e prejudiciais. Né? No Código Moral da Vida Futura, Kardec mostra para a gente, no livro Céu e Inferno, que a gente não precisa só se arrepender. O arrependimento é uma parte do perdão. Nós vamos precisar expiar e vamos precisar reparar. Né? Então, eu preciso me arrepender, eu preciso ir lá e pedir desculpa, que é a minha expiação, e eu preciso reparar esse mal, porque esse meu equívoco, né, provocou um dano, e eu tenho que reparar esse dano. Então, ele vem mostrando que ele é importante para que a gente possa trabalhar essas culpas, como ele coloca ali, que são venenosas, tóxicas e prejudicial. E ele coloca para a gente a importância disso como no primeiro passo. Qual é o primeiro passo?
nos liberar das nossas negatividades, né? Eu sou assim, não adianta, né? Nós já falamos isso e ele volta aqui mostrando que a atitude reparadora, eu não posso continuar assim, né? E ele vai nos auxiliando a dar ao segundo passo, que são ações contrárias àquelas danosas. Então, se eu cometi aquilo, eu tenho que começar a fazer o trabalho contrário, que é o trabalho no bem. Eu tenho que reparar aquela ação fazendo, né, um trabalho onde eu vou poder reparar a ação danosa, a ação que houve uma lesão. Então, é esse o momento de eu fazer isso. E ele diz para a gente, cabe a mim, né? Eu que cometi a ação, eu que feri, cabe a mim abrir espaço, abrir a oportunidade para concretizar novos comportamentos positivos, reparadores da nossa consciência. Eu que tenho que fazer esse trabalho, né? Eu que tenho que abrir essa nova oportunidade de novos comportamentos, mas eu só vou conseguir isso se eu sair da negatividade, né? Se eu conseguir me ver como um aprendiz e ver que eu tenho chance, né? Que, infelizmente, a gente aprende, né? Infelizmente ou felizmente, é porque nós ainda temos um olhar muito equivocado, né? Mas, felizmente, a gente ainda aprende através do erro. Então, a gente tem que começar a ter um olhar de menos culpa. Não é que com isso a gente vai tirar a nossa responsabilidade, mas é que a culpa, muitas vezes, nos paralisa, nos impede de ter o equilíbrio para olhar esses nossos equívocos, de uma maneira em que a gente possa os trabalhar. A culpa nos aprisiona. Então, na hora em que eu me percebo capaz como um aprendiz, eu entendo que eu errei, e eu não sou esse erro, né? Eu sou capaz de ultrapassar isso, tirando a lição necessária. É esse trabalho que ele vai nos chamando a fazer, o trabalho reparador em relação a quem eu feri. Eu vou ter que reparar quando é acessível esse nosso irmão. Ele é quando a gente tem acesso a esse nosso irmão em que a gente cometeu determinada ação, esse momento, né, de reparação, ele mostra, ele é indispensável e intransferível para que a gente possa tranquilizar e pacificar a nossa consciência. Então, ele vem mostrando que o foco vai ser as nossas atitudes reparadoras. Então, a gente vai estar focado em fazer atitudes boas, para que a gente possa, eu reparar comigo mesmo e com o outro. E ele vai mostrando que com isso, com o passar do tempo, isso vai levar a um auto-perdão, porque nós vamos conseguir nos enxergar capazes de ir além, né? De ir além dos nossos equívocos. E ele vem mostrando para a gente exemplos de atitudes reparadoras. Que atitudes reparadoras são essas, né? Ele vem mostrando que o atendimento profissional especializado, ele é possível de ser feito e deve ser feito em qualquer fase. Naquela escada ascensional para o perdão, muitas vezes, já ali a gente precisa de um atendimento profissional especializado. Muitas vezes nós não conseguimos subir aqueles degraus, realizar aquelas ações, nós conosco mesmo. Nós vamos precisar de um auxílio de um profissional especializado, né? E isso é plenamente possível e plenamente certo para a gente poder realizar. E ele vem mostrando que, dependendo da gravidade do processo, de cada pessoa, a gente vai precisar. Então, a gente vai trabalhar, né, juntamente com esse profissional que vai nos ajudar a conduzir nesse caminho. Outro exemplo de atitude reparadora é o atendimento espiritual. E ele vem mostrando para a gente, qualquer religião pode ser recurso útil se consegue promover a reforma moral dos seus adeptos. A gente sabe que os ensinamentos de Jesus é um só, para todas as religiões.
Muitas vezes o que a gente deturpa, né? O que a gente muda, o que é mudado, nem é deturpado, o que é diferente é a maneira de encarar, de ver. Então, ele vem mostrando, quando a minha religião, né? Quando a minha religião, aquela que tem a ver comigo, ela é exatamente esse trabalho, ela promove essa reforma moral, né? Então, eu posso realizar através. Então, a Casa Espírita, o Centro Espírita, a Igreja Católica, os nossos irmãos evangélicos, se ele tem um trabalho assim, pode e deve ser realizado, né? A religião é esse recurso útil, precisamos utilizar nesses momentos. É a hora de eu me abrir e ver que eu preciso de ajuda e que é aquele irmão que eu confio que eu vou me abrir, né? A gente, muitas vezes, tem um setor em que a gente pode fazer isso. E, especificamente, a gente trabalha aqui com a Casa Espírita. Nós somos espíritas. E o setor do atendimento espiritual no Centro Espírita, ele é composto de várias atividades, né? Então, está ali, a ASE é o setor de atendimento espiritual do Centro Espírita. Ele vai corresponder, né, na Casa Espírita, a essa recepção. Então, nós iremos ser recebidos por esses nossos irmãos, né, para um acolhimento na hora da chegada. Nós teremos ainda nessas ações o evangelho no lar, a importância desse evangelho do lar e um setor de implantação do evangelho do lar. Bom, então vamos lá. Então, a gente vai ter esse setor de atendimento na nossa Casa Espírita. Espera aí, gente, um minutinho, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Agora sim. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse setor na nossa Casa Espírita do Evangelho e dentro do Evangelho no Lar, a implantação do Evangelho no Lar. A gente vai ter também a parte da explanação do Evangelho, do atendimento fraterno, da irradiação e do passe. Então, na Casa Espírita, a gente vai ter exatamente esse setor que vai nos trabalhar, vai nos ajudar nessa reforma moral, que vai nos receber diante dessa problemática para nos ajudar nesse mergulho. E eu coloquei aqui para que a gente possa fazer até uma análise um pouco maior. E ele coloca, nesse setor de atendimento espiritual, nós temos a recepção, tá? Essa recepção recebe esse nosso irmão que chega à Casa Espírita, ele vai ser acolhido, ele vai ser orientado diante das suas dificuldades, e dependendo do que ele apresente, né? Ele vai ser encaminhado para o atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, como o próprio manual de orientação ao Centro Espírita, ele coloca para a gente, ele mostra o seguinte, ele vai mostrar para a gente que esse momento, eu até trouxe o próprio livro para que a gente possa ler direto, né? E não está usando, às vezes, termos que não está nem ali colocado, né? E ele mostra para a gente o seguinte, o atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente aquele que busca o Centro Espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. Então, é esse meu momento de eu me expor. Então, eu vou expor o meu problema, eu vou abrir o meu coração. Esse atendimento fraterno não é para convencer o outro, seja quem for o outro, a ser espírita, não. Ali não há julgamento, é a oportunidade dele abrir, dele colocar as suas dificuldades e ele ser encaminhado para um auxílio, seja através da nossa exposição evangélica, que vai ser as nossas palestras com os temas evangélicos. E essas palestras com tema evangélico, ela visa nos fazer refletir à luz da doutrina espírita.
Então, ela vai nos ajudar a refletir à luz da doutrina espírita. Só um minutinho, gente. Pronto. À luz da doutrina espírita. E vai nos fazer mostrar como é essa vivência, a importância dessa vivência. Então, é esse auxílio para que a gente possa caminhar e ultrapassar. Então, eu preciso me abrir, então eu vou à casa espírita, eu me coloco na recepção, posso ser encaminhado para o atendimento fraterno ou para a exposição evangélica, que depois, aliás, da exposição eu vou ter a fluidoterapia, eu vou ter o passe, né? Eu posso ter todos esses recursos para me auxiliar nesse meu equilíbrio. Ali também eu vou ter o Evangelho no Lar, que é esse espaço onde a gente marca uma hora, um dia com os nossos familiares e a gente senta e vai estudar o Evangelho, a fim de fortalecer o nosso lar, a fim de permitir a presença dos benfeitores espirituais. E dentro desse setor do Evangelho no Lar, a gente tem os nossos irmãos que se incumbem de irem nos lares para implantar, ou seja, para realizar o primeiro Evangelho no Lar, naquele lar, para mostrar como é, exemplificar como é realizar o Evangelho no Lar. E temos a irradiação, que é esse enviar, enviar esses fluidos à distância. A irradiação é você transmitir à distância os fluidos. Então, isso tudo é recurso que as nossas casas espíritas têm. Estão dentro do setor de atendimento espiritual. Dali, a gente está vendo que na coluna da direita, a gente vai ter as demais atividades. Dali, quando a gente estiver bem e equilibrado, seremos encaminhados para os outros setores da casa. E, finalizando, nós temos a caridade, né? A caridade é a última ação reparadora e nem por isso é menos importante. Pelo contrário, e ele coloca para a gente que a caridade é uma boa oportunidade de aumentar as nossas virtudes, criando um ambiente para o perdão. E a gente vai solidificando e vai vendo que nós não somos mais aquele que se equivocou. Nós já crescemos. Aquele equívoco nos fez crescer, nos fez nos tornar mais fortes, mais firmes e conscientes dos nossos limites, conscientes das nossas imperfeições. E ele vem mostrando, é um exercício de afetividade pelos nossos irmãos em geral. E ele mostra para a gente, enquanto a caridade material nos faz descobrir o nosso próximo, a caridade moral fortalece os nossos sentimentos, renovando as nossas sensações e o nosso bem-estar. Então, ele vem mostrando esses dois caminhos. A caridade material é o que eu dou de material e a caridade moral é o que eu dou de mim, de dentro de mim, o que eu tiro de dentro de mim, é esse sentimento que eu vou oferecer ao meu irmão. E ele coloca somente o amor, que é a caridade. A caridade é o amor em ação, que somente o amor é força suficiente para remover montanhas de mágoa, ódio e culpabilidade, abrindo espaço para a felicidade, pela reconexão com o divino, que eu trago dentro de mim, né? É o divino que eu trago dentro de mim, que é a minha centelha divina. Então, que é a parte do divino, é a parte de Deus que eu trago dentro de mim, que é a minha centelha divina. Então, é através do amor que eu faço essa reconexão. E parafraseando Allan Kardec, né, da frase que fora da caridade não há salvação, a gente vê fora do perdão não há libertação. Se eu não perdoar, se eu não me perdoar, se eu não perdoar ao outro, eu não vou conseguir caminhar, eu vou ficar preso naquela atitude, quando a gente viu que aquela atitude é para nos trazer aprendizado. E aqui a gente vem dando alguns exemplos de caridade. Seja a caridade material, de doação, seja a caridade moral, de estar
com o outro, de auxiliar ao outro, me doando, não doando porque eu sou melhor do que o outro, porque naquele momento eu posso doar, naquele momento eu tenho para doar, seja um momento de eu enxergar o outro que é diferente de mim. Muitas vezes o outro que está à margem, está esquecido da sociedade, eu o enxergo com dignidade. Seja através desse exemplo, para que nós possamos auxiliar e ser exemplo para os nossos irmãos. E sem esquecer, é lógico, o nosso querido Kardec com a frase: fora da caridade não há salvação. Que essa frase resume toda a doutrina espírita, né? Onde ele, inclusive, através dessa frase, essa frase corresponde a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, onde ele vai trabalhar a importância tanto desse amor em ação que é a caridade. E para que a gente possa finalizar e não esgotar, né, a gente vê a frase tão importante de Chico. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, precisamos nos amar para que possamos amar ao outro. Precisamos nos olhar, ver os nossos defeitos para que possamos compreender o defeito do outro. Sempre iniciando por mim. Eu preciso me entender para que eu possa entender as dificuldades do outro, né? E assim, chegando ao fim, desejo uma boa noite a todos. Agradeço sinceramente por esses 2 encontros, estarmos juntos. Espero ter auxiliado nessa libertação, não só de vocês, mas de mim, que tive a chance de estudar, de entender, para que a gente pudesse estar aqui trocando. Muito obrigado por estarmos juntos, por vocês estarem me ouvindo, né? Que Jesus possa abençoar a todos nós. E nesse momento, convido mais uma vez a todos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos em direção ao nosso Mestre Jesus. Que tudo isso é graças a Ele, por esse amor a cada um de nós, por nos enxergar perfectíveis, não perfeitos, mas perfectíveis, com chances e capacidade de nos tornarmos melhores a cada dia. Assim, elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre querido, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos a cada noite reunidos, ligados a Ti, através dos nossos corações. Obrigada por essas eflúvias de paz e de luz que nos atinge a todos. Que o Teu amor e a Tua luz, Senhor, envolva todos os corações, das choupanas mais pobres ao mais belo dos palacetes. Que o Teu amor aí chegue, Senhor. Envolva esses lares, Mestre. Envolva aqueles que nem lares têm, mas são Teus filhos. E Tu disseste que nenhuma ovelha do Pai a Ti confiada se perderia. Acreditando na Tua presença junto a esses irmãos, acreditando, Senhor, na Tua presença junto a cada um de nós, através dos nossos trabalhadores da nossa querida Casa da Paz. Agradecemos, Senhor, imensamente por esses momentos de reflexão. Que a Tua luz ilumine a todos nós, nos envolvendo e nos amparando hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Permita-nos oportunidades renovadoras de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.